Bom dia, segundo ano, e aí, como é que vocês todos estão? Vamos para mais uma aula de geografia, certo? Prestem atenção, eu gostaria que vocês abrissem no livro de geografia, página 12, para que a gente possa dar uma olhada nesse próximo tema que vamos abordar, tá bom? Página 12, geografia, o título é Ruas que mudam com o tempo, tá? Gente, olha, o maior exemplo é a nossa própria cidade. O maior exemplo é a nossa cidade. Vejam bem, vocês acham, na cabecinha de vocês acham que a nossa cidade, as ruas onde vocês moram, ou vamos dizer assim, de forma bem geral, que fica bom para todo mundo e a grande maioria conhece. Vocês acham que, por exemplo, a Praça Dom Pedro II, a Praça Central, ela, há 50 anos atrás, era da mesma forma que hoje? Será que vocês acreditam que ela, na forma como ela se encontra hoje, ela era há 50 anos atrás? Bom, quem pensou que ela continua sendo da mesma forma há 50 anos atrás e continua sendo ainda hoje, se equivocou. A praça, eu coloquei a praça porque é um símbolo de nossa cidade. Ela fica melhor porque todos a conhecem, né? E é uma visualização bem mais próxima a todos. Então, assim, quero informar que não, que a Praça Dom Pedro II, a praça do centro da nossa cidade, ela foi alterada nesse decorrer de tempo, tá? Há 50 anos atrás, ela era um outro modelo de praça. Provavelmente, você que está em casa, se você quiser saber mais a respeito da nossa praça, não os pontos históricos, mas se quiser conhecer as imagens, você vai procurar na internet e vai verificar. Você vai ver que em fotos mais antigas, a nossa praça ela não era como ela é hoje. Pelo contrário, até tinha palmeiras em nossa praça. E isso se refere a qualquer rua, desde as ruas onde vocês moram e também as cidades que estão lá fora, tá? Tudo isso vai se modificando. E essas modificações, elas vão ocorrendo ao decorrer do tempo. Essas modificações ocorrem justamente para suprir algumas necessidades e, em especial, porque o próprio humano, a própria população, ela vai alterando conforme vai se desenvolvendo, vai se estabelecendo pontos comerciais, pontos residenciais, enfim, por inúmeras razões. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem que retrata exatamente isso. Nós temos essas duas fotografias que são exatamente de um mesmo ambiente, de uma mesma rua. Porém, vocês observem que nós temos uma imagem preto e branco e uma outra colorida. São imagens do mesmo espaço, só que há alguns anos atrás, tá? Vocês observem o jeito dos prédios, como eram e como eles são atuais. Há algumas árvores, outras árvores que foram retiradas ou incluídas, enfim. Esse espaço foi modificado. Então, nada fica permanente, nada fica por todo sempre. Justamente porque nós, seres humanos, gostamos muito de modificar os espaços onde convivemos, onde moramos. Até mesmo você em casa, uma situação simples, mas é cotidiana. Às vezes papai, mamãe, o responsável por você, deseja fazer uma mudança em casa por alguma razão, de repente porque se desinteressou, porque quer agregar um outro cômodo à casa, enfim. O educandário mesmo, hoje nós o conhecemos justamente na rua onde ele se encontra, com as dependências que ele hoje tem, mas houve alguns anos atrás que o educandário era uma escolinha menor e ele foi tomando proporções, foi crescendo, foi adquirindo mais alunos e, considerado a isso, ele precisou de um espaço mais amplo para que acomodasse essas pessoas. Assim são as ruas. Hoje, por exemplo, você pode até morar em uma rua que não seja asfaltada ou calçada, mas que daqui a alguns anos, 2 ou 3, ou até antes disso, pode ser pavimentada. Então, há inúmeras razões pelas quais há as modificações desses espaços. A natureza modifica o ambiente de forma natural e nós costumamos mudá-la
tanto o espaço natural a gente acaba modificando, como as paisagens culturais, que são as que a gente presencia. Aqui, por exemplo, nós estudamos as ruas, né? É uma paisagem que ela não é permanente e ela pode ser modificada, pode ser retirado, como também pode ser agregado. Diversas situações, tá bem? E, como tia disse, os motivos pelos quais modificam são inúmeros, tá? Essa imagem aqui que eu falei, mas eu não citei, é justamente a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Então, vocês observem, olhem aí em casa, porque vocês vão poder ter o livro em mãos e vai poder ver com mais precisão. É a mesma avenida, mas olha que ano nós estamos e olha que ano foi fotografado. Então, veja a diferença desses espaços. Ele vai se modificando conforme o tempo. Conforme o passar dos anos, essas paisagens, elas vão se adequando de acordo com as necessidades, de acordo com o que o homem acaba se interessando em fazê-la. Se quer deixar como ponto residencial ou se quer manter como ponto comercial, entendem? Bom, para isso, para que vocês possam entender melhor e garantam realmente a fixação do assunto, vocês vão à página 13, tá? E vai no jogo rápido. Vão responder as atividades. Olha só. Viaduto do Chá em São Paulo, 2012. Também. O mesmo ambiente, a mesma cidade, a mesma localização. Mas vejam que são imagens diferentes. Apesar de ser o mesmo espaço, o mesmo território, o mesmo local, mas são fotografias diferentes. Vejam aqui. Quantos anos se passaram entre a fotografia A e a fotografia B? Nós temos aqui o ano de 1919 e temos o ano aqui de 2012. Você fazendo as continhas em casa, quantos anos já se passaram? O que é que vocês acham? De uma foto para outra, quantos anos? Vejam se vocês conseguem responder. No segundo, troque ideias com os colegas para identificar algumas mudanças que aconteceram nessa rua de uma época para outra. Depois anote suas conclusões. O que é que vocês acham que retiraram ou acrescentaram nas fotos? O que é que vocês acham que foram acrescentadas ou substituídas? Vocês vão me dizer, tá certo? Se eu falar aqui, eu vou estar entregando toda a atividade, então eu não posso. Mesmo que a gente não esteja em sala de aula, vocês irão ver e vão colocar aqui. O que é que vocês acham? E no 3, contorne de vermelho na fotografia B alguns elementos que foram modificados e que não existem na fotografia A. Olha só, você vai fotografar, ou melhor, você vai circular de vermelho, com lápis vermelho na fotografia B, alguns elementos que foram modificados e que não existem na fotografia A. Entendido? Envia para a tia no privado para ver se tá certo a atividade, tá? Outra coisa, qualquer dúvida também no privado. A gente tá aqui justamente para isso. E porque também vai estar te dando a tua presença em sala de aula, tá certo? O tio tá esperando, tá bom, meus anjos? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um cheiro!